Opa, fala moçada, tranquilo? Ó, eu tô aqui preparando uma aula para vocês dessa semana, mais precisamente, se tudo correr bem, né? Amanhã, dia 18 de fevereiro, nós teremos essa aula e nós vamos falar sobre um cara bem interessante, que é o Émile Durkheim, um grande pensador francês do século XIX, para ser mais exato, de 1858 a 1917. E me deu vontade de gravar aqui esse vídeo bem rapidinho para passar um pouco das ideias do Durkheim para vocês. Eu sei que o Durkheim é um dos pensadores que eu mais já gravei vídeos sobre eles, né? Depois de Karl Marx, eu acho que o Durkheim, quando é sobre sociologia, foi quem eu jamais né, mais tive que gravar vídeos, né? Mas algumas coisas são interessantes. Quanto mais você estuda, mais você descobre sobre a pessoa, né? Então, o Durkheim, ele é um dos três principais sociólogos clássicos. Ele, ao lado de Karl Marx, de Max Weber, são considerados aqueles que são fundamentais para o pensamento clássico da sociologia. Ele foi muito influenciado pelo positivismo do Comte, né? Mas, assim, ele foi influenciado na sua essência. Mas, para ele, o positivismo ele falhou em alcançar uma neutralidade na análise dos fenômenos naturais, porque para ele o positivismo ele acabou se contaminando com os fenômenos sociais por se envolver diretamente com os fenômenos sociais. Bom, eu fiz aqui, ó, quando eu estava preparando a aula de vocês, algumas anotações para poder estar lembrando enquanto a gente fala, né? Então, pegando ainda a ideia do positivismo e também das ciências naturais, da física, da biologia, da química, da matemática entra também dentro desse contexto, né? Essas ciências influenciou a sociedade por duas vertentes, segundo a lógica do Durkheim, segundo o pensamento dele. A primeira vertente foi a percepção do quanto que os indivíduos são, de alguma forma, né, determinado pelas dimensões sociais coletivas nas quais eles se encontram. Ou seja, como que as pessoas acabam se moldando de acordo com as relações sociais. Como que as pessoas acabam se moldando, né, moldando o seu comportamento de acordo com o espaço físico em que eles estão inseridos. E o segundo é a preocupação com a objetividade do conhecimento sociológico. Porque para o Durkheim, a ação da sociedade sobre o indivíduo é uma questão central, né? Então, o pensador, o cientista, ele precisa ser objetivo, ele precisa se afastar como pensador, como cientista. Eu vou pegar aí o exemplo da política, né? O cientista político ele não pode ser de esquerda ou de direita, ele precisa se afastar dessas linhas de pensamento para conseguir ser mais objetivo. O que é mais ideal para a sociedade nesse exato momento? Um outro ponto bastante interessante para o pensamento de Durkheim é a escola do pensamento a qual é vinculado o pensamento dele, que é o funcionalismo. Então, presta bastante atenção nesse nome, tá? Funcionalismo é uma escola ao qual o pensamento do Durkheim está vinculado. Por que o funcionalismo? Porque ele pensa as relações sociais como análogas a um corpo. Ou seja, observem que no nosso corpo nós temos vários. Cada membro tem uma função específica. Os braços, as pernas, o tronco, a cabeça. Cada um tem uma função específica. Da mesma forma, na sociedade, né, cada membro, cada instituição da sociedade tem uma função específica. A isso Durkheim chama de metáfora orgânica. Olha, esses nomes são bem interessantes porque servem para a gente analisar o seu pensamento, né, da forma como ele foi na íntegra, na forma como ele foi elaborado. Então a metáfora orgânica é o seguinte: cada instituição social, quais são as instituições sociais principais? É a família, a religião, o Estado. Olha só, anotei aqui para não esquecer. A família, a religião, o Estado e as instituições educacionais, né? As escolas. Então, cada uma delas cumpre uma determinada função social que é determinante para a vida do indivíduo na sociedade, né? E para
finalizar essa nossa linha de pensamento, esse nosso breve vídeo, né, vamos falar um pouquinho sobre a regulação moral dos indivíduos. Então, olha só, esse processo de socialização, né, ele é baseado em uma regulação moral. Esse conservadorismo a qual nós estamos sendo inseridos ultimamente aqui no Brasil, se fala muito nessa regulação moral, né? Se fala muito em resgatar os valores conservadores, os valores da família, da religião. Bom, bacana, né? Mas o Durkheim, ele pensa da seguinte forma: as instituições sociais, elas servem para quê? Elas servem para inserir regras e normas. Regras e normas que devem ser assimiladas pelos indivíduos. Então, essas regras e normas devem fazer com que os indivíduos tenham uma maneira correta de agir, de pensar, de sentir. E isso vai fazer com que o indivíduo consiga se manter bem dentro da sociedade, consiga se manter de uma maneira mais responsável dentro das instituições sociais e da sociedade como um todo. Bom, pessoal, é isso aí, né? Espero que tenha ajudado vocês a entender um pouquinho do pensamento do Durkheim. Pretendo ainda essa semana gravar um outro vídeo falando sobre as duas formas de sociedade a qual ele coloca, né? Que é a orgânica e a mecânica. Então a gente vai, essa semana ainda, nós vamos trabalhar separadamente essas duas formas de instituição. Espero que tenham curtido, né? Fiquem com Deus e até a próxima. Valeu!